andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Quem tirou proveito dessa palavra? Eu espero que você tenha tirado muito proveito, porque aqui foi ditas verdades que hoje nós estamos vivendo, infelizmente, né? E quando o obreiro, o diácono Átila disse que estamos vivendo o final dos tempos, isso é fato. Afinal de contas, não nos falta mais nada a acontecer, não é verdade? Nós estamos aí acompanhando a mídia e sabemos que já existe de tudo. Todas as maldades possíveis e extra possíveis já estão sobre a terra, assolando a terra. Porque a palavra diz que quem comanda esse mundo é o inimigo. Quem jaz nesse mundo é aquele que é inimigo das nossas almas. Mas o bom de tudo isso é que a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus veio ao mundo para que possamos ter vida e vida com abundância. Então eu acredito muito no refrigério do povo de Deus. Estamos sendo assolados pelas piores calamidades, mas isto é para se cumprir a palavra do Senhor. Enquanto nós estivermos firmes na presença do Senhor, uma coisa é certa: poderão cair muitos ao nosso lado, muitos outros ao nosso outro lado, mas nós não seremos atingidos, porque as mãos do Senhor nos cobrem, porque a presença do Altíssimo é sobre a nossa vida. E apesar de toda a injustiça possível acontecendo na face dessa terra, nós ainda podemos proclamar: só o Senhor é Deus. E isso é maravilhoso, é saber que existe um Deus que cobre-nos com a tua destra da sua justiça. É maravilhoso saber que existe um Deus que nos acompanha, que nos direciona, que nos protege e que nos guarda. E ainda que dissermos um dia, assim como Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e para lá também retornarei nu. E ainda que disséssemos como Abacuque: ainda que falte tudo na minha vida, mas a tua presença não pode faltar. Ainda assim, se formos teimosos como Josué, não dermos um passo sem a presença do Senhor, quando ele disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos faça sair daqui. Nós podemos confiar no Senhor e acreditar que Ele é fiel. Amém? Diante de tanta injustiça acontecendo no mundo, por todo o mundo afora, injustiça essa que não cabe a mim dizer, porque todos já sabem, não só aqui na Europa, como nos Estados Unidos da América, como também no Brasil, é o que muitos estamos vendo aí todos os dias. E a injustiça nos amordaça, nos faz silenciar diante de um caso que podemos apenas orar, nada podemos fazer. Se a justiça também, pouca coisa também pode fazer, quem somos nós diante de tudo isso? Mas possamos orar, dobrar o nosso joelho e pedir por aqueles que creem na palavra do Senhor, pela mudança e pela transformação. Nós podemos acreditar e ter fé que ainda existe esperança no mundo. Por que nós devemos acreditar que ainda existe esperança? Porque nós temos um Deus que tudo faz por nós. Porque nós temos um Deus fiel e verdadeiro, onde cumpre a tua palavra sobre as nossas vidas. E mesmo diante de todo esse problema, de toda essa frustração, de toda essa preocupação, ainda assim podemos dizer que existe um Deus por nós. Um Deus que trabalha, um Deus que não gosta da injustiça, um Deus que zela pelos teus filhos, amém? Então vamos ler também aqui um caso de injustiça.
Vou ler rapidamente, porque o pastor hoje vai nos trazer a palavra. Então, vamos ler rapidamente no livro de João. Pode apenas ouvir, por favor. Não é preciso abrir. Olha, no livro de João, no capítulo 8, versículo 2, diz assim, olha, e pela manhã, cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Com ele quem? Com Jesus. E assentando, mais uma vez os ensinava. É o que Jesus sabia fazer, ensinar, instruir. Porém, os escribas e os fariseus são aqueles, né, que têm um pé na igreja, um pé no mundo. Aqueles que sabem criticar a sua vida. Aqueles que só sabem apontar o teu erro porque acham que não tem erro sobre a vida deles. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram assim, olha, mestre, esta mulher aqui foi apanhada no seu próprio ato, o ato de adultério. E na lei de Moisés nos manda que as tais mulheres pegam diante desse ato sejam apedrejadas até a morte. Tu, pois, que dizes sobre isso? Isto diziam eles tentando para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Resumindo, aqueles homens ali queriam uma acusação sobre Cristo, aquele que não havia acusação nenhuma, que não havia crime nenhum sobre ele. Mas eles queriam apontar, ou acusar de alguma maneira, quando a Bíblia diz que os escribas e os fariseus trouxeram aquela mulher diante de Jesus, todos estavam ao seu redor, queria também, da mesma forma, apedrejar aquela mulher, porque ela foi pega em adultério, e naquela época a mulher pega em adultério seria apedrejada até a sua morte, porque essa era a lei de Moisés. Aqueles homens querendo acusar Jesus, pensando assim, olha, vamos ver agora o que ele vai fazer. Será que ele vai permitir que iremos apedrejá-la? Será que ele vai cumprir a lei de Moisés? Ou será que ele vai passar por cima da lei de Moisés? Pegaram uma mulher em adultério, jogaram a mulher no meio, toda aquela multidão ao redor, esperando o que Jesus ia fazer. E os escribas perguntaram assim, e agora, o que é que tu dizes? Pegamos essa mulher em adultério. Tu sabes que a palavra do Senhor diz, a Moisés, essa é a lei de Moisés. Vamos apedrejá-la. Enquanto eles pegavam a pedra e estavam acuando Jesus, querendo acusá-lo de algo, eles diziam assim, diz, o que é que tu faz? O que é que tu vais fazer? A palavra de Moisés diz que devemos apedrejá-la até a morte. A Bíblia diz que Jesus nada disse, apenas escrevia no chão para quê? Para que passasse o tempo. E aquelas pessoas que estavam ao redor, para ver se intimidavam com tal coisa e colocassem a mão na consciência. Mas isso não aconteceu enquanto eles insistiam, diz, o que é que tu vais fazer? O que tu fazes tu diante dessa situação? Jesus apenas disse, olha, quem não tem pecado, se você um dia não errou, se você um dia não pecou, se você um dia não criticou alguém, não falou mal de alguém, se alguém aqui nesse meio é santo, se alguém aqui nesse meio não tem defeitos, pode atirar a primeira pedra. E o que é que fizeram? A Bíblia diz que lançaram a pedra no chão e foi saindo um por um, desde os mais jovens até os mais velhos. Porque quem fala conosco, naquele momento ali, quem falou foi o Espírito Santo de Deus. A palavra era dos homens, a palavra era de Jesus, mas quem fez a obra foi o Espírito Santo de Deus. Aquela mulher, em momento nenhum, Jesus estava colocando panos quentes sobre aquele pecado, não. Mas ele também ali não estava para julgar ninguém. A palavra dele diz, olha, a mulher levantou, olhou para Jesus e Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Onde estão os teus acusadores? Se nem eles te acusaram, quem sou eu para te acusar? É lindo esse momento, essa cena eu acredito que foi linda. Porque da mesma forma que nenhum tiveram condições para acusar aquela mulher, Jesus disse, então quem sou eu para te acusar? O Senhor Jesus, Ele não acusa, não é o nosso acusador. Quem é o nosso acusador é o inimigo das nossas almas, é o diabo que quer nos ver sofrer, que quer nos castigar. Mas o Senhor Jesus está para julgar a nossa causa com justiça e piedade, amém?
Então, não dê ouvidos aos teus acusadores. Eles estão ao seu redor. Eles estão ao seu redor te criticando, te apontando. Mas Jesus, Ele diz: onde estão os teus acusadores? Quem pode te acusar, se tiver que acusar, que sou eu. Quem pode te apontar os teus erros, porque eu te conheço desde quando você, antes de nascer, sou eu. Quem pode dizer o que é errado, o que é certo na sua vida, sou eu. Então onde estão os teus acusadores? Se eles viraram as costas, não te acusaram, quem sou eu para te acusar? Quando falamos que o Senhor Jesus é nosso advogado fiel, é muito justa essa palavra. E Ele é contigo. Então tapa os ouvidos para os teus acusadores. Ah, mas eu fiz aquilo. Quem vai te condenar? Sua própria consciência. Se você sabe que é errado, apenas peça perdão ao Senhor Jesus. Que eu acredito numa coisa, eu acredito piamente no perdão de Jesus. Amém? As palmas louvam o Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Olha para a pessoa do seu lado e diga: que bom que você veio hoje. Dê um sorriso para essa pessoa aí. Deu? Glória a Deus. Realmente, a sua presença aqui é muito importante. Você poderia estar em qualquer lugar, mas você veio no lugar mais importante. O lugar onde nós ouvimos a palavra do Senhor Deus. Nós somos tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós verbalizamos. Nós somos o produto do meio. Nós somos o produto do meio. O ambiente que você está, ele vai moldando a sua personalidade, o seu caráter, tudo. Nós não conseguimos estar na igreja todos os dias. E isso é muito mal. Porque igreja é lugar de ligação. Igreja é lugar de novo nascimento. Igreja é lugar de libertação. Pois bem, o pastor tem que ser liberto todos os dias. Por quê? Porque eu sou um ser humano como você. Ainda que você ache que eu tenha que ser mais forte, de fato, mas eu tenho as mesmas dificuldades que você, as mesmas limitações que você. Talvez o posicionamento um pouco diferente. Eu entendo que eu tenho que estar aqui todos os dias. Se estiver chovendo, o pastor tem que estar na igreja. Se estiver fazendo sol, o pastor vem para a igreja. Se estiver sentindo mal, o pastor muitas vezes vem para a igreja. E o pastor sempre tem que estar sorrindo. Eu escolhi ser assim. Eu escolhi me posicionar. Eu escolhi não me curvar diante dos problemas. Sabe por quê? Porque todo mundo tem problema. O que define uma pessoa de outra é como lidar com os problemas. É como lidar com as limitações da vida. Isso é o que define. Porque o evangelho é mudança de vida. É um estado de espírito. Esse é o verdadeiro evangelho. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Afinal de contas, por que a gente vem para a igreja todo dia? Porque eu tenho que me libertar todos os dias. Eu tenho que aprender com a palavra todos os dias. Porque a própria Bíblia diz: aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A palavra de Deus, ela serve como um antibiótico para nos tratar. Esse é o papel da palavra de Deus. A palavra de Deus não se encaixa naquilo que você quer, não se encaixa naquilo que você acha. Na sua casa você pega o controle e você vê a programação que você quer. Sim ou não? Na sua casa você faz a comida que você quer. Sim ou não? É do seu jeito, porque lá é a sua casa. A partir do momento que você sai da sua casa, as coisas mudam. No seu trabalho, não é do jeito que você quer. Na sua empresa pode até ser do jeito que você quer, mas se você não seguir o sistema do mercado, você vai perder para a concorrência. Aquele que for mais profissional, mais capacitado.
aquele que se entregar mais, ele vai ganhar mais. O evangelho é um conjunto de coisas que tem que ser vivida. Seria até interessante eu falar que basta você ler a Bíblia que está tudo bem. Não, você tem que ler outros livros. Sim ou não? Basta você orar que está tudo bem. Não, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que praticar a sua fé, para que as coisas comecem a acontecer para você. Diga assim, ó, olha para mim, por favor. Diga assim, ó, você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode dar aquilo que você tem. Você está entendendo ou não? Não adianta você chegar no restaurante japonês e pedir feijoada. Porque o alimento, o restaurante não vai se encaixar no que você quer. Quando você vai buscar algo de Deus, você tem que entender que você tem que estar à disposição de Deus, para que Deus possa atuar na sua vida. Tem pessoa que diz assim: pastor, eu queria ser uma pessoa mais alegre, eu queria ser uma pessoa mais extrovertida, eu queria ser uma pessoa que canta mais, eu queria ser uma pessoa que soubesse mais interagir com as outras pessoas, eu queria ser uma pessoa mais dada, eu queria ser uma pessoa diferente, porque fulano é diferente, fulano tem um jeito diferente, fulano tem uma postura diferente, fulano tem uma maneira diferente de agir. É porque Deus não queria que nós fôssemos todos iguais. Você está entendendo? É porque Deus te fez diferente mesmo. Faz assim. Agora faz assim. Fala, poxa, ninguém tem uma digital igual a minha. Mas são 8 bilhões de seres humanos em toda a Terra. O último censo foi isso? 8 bilhões? Foi isso? 8 bilhões? Não é isso? 8 bilhões de seres humanos. Ninguém tem uma digital igual a sua. Nem aqui, nem no Brasil, nem na África, nem na Espanha, nem no Nepal, nem na Índia, nem na Coreia. Por quê? Porque Deus te fez uma obra única. Não existe ninguém, presta atenção, não existe ninguém no mundo igual a você. Você é único, Arthur, uma pessoa única. Deus pegou tudo que bom que tinha e colocou dentro de você. Pode ter pessoas parecidas com você, com alguma semelhança a você, mas você é uma pessoa única, porque Deus acreditou em você, Deus depositou algo em você, Deus investiu em você. Deus investiu em mim? Claro, Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência, Deus te deu coragem, Deus te deu resiliência, Deus te deu oportunidades que você nem imagina que teria, porque pelo Covid um monte de gente morreu, um monte de gente foi embora, a gente perdeu tanta gente que a gente amava, tanta gente que sofreu acidente de moto, morreu, tanta gente que morreu afogado, tanta gente que morreu no acidente, tanta gente que morreu de tantas coisas, pneumonia. Você já imaginou quantos livramentos Deus te deu? E detalhe, Deus deu livramento só para você não, Deus deu livramento para a pessoa que você ama também. Mas eu já perdi pessoas que eu amava, pastor. A vida é assim. Se Deus não puder livrar aqui na terra, Ele dá uma vida na eternidade. Mas Deus quer que nessa noite você seja uma pessoa atenta com o mundo. A gente está acostumado a querer as coisas do nosso jeito.
Esse é o nosso problema. A gente está querendo que as coisas se encaixem em nós. É você que tem que aprender a se encaixar nas coisas. Quando eu cheguei nesse país, eu aprendi uma coisa. Eu estava conversando com os irmãos numa reunião, eu estava falando o seguinte: a vida não é fácil. A vida é difícil. Há uns que vão dizer que a vida para ele foi muito mais difícil do que para outros, mas cada um teve o seu problema. Cada um tem as suas batalhas. Cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações. Mas eu quero que você compreenda que Deus, a cada dia que passa, Deus tem investido em você. Ainda tem pessoas aqui, que ainda que você, por favor, preste atenção no que eu vou dizer. Ainda que você não acredite mais em você, Deus continua acreditando em você. Ainda que você duvide da sua capacidade, Deus continua acreditando em você. Teve uma pessoa que falou assim: pastor, o senhor já contou o seu testemunho na igreja, acho que mais de 1 milhão de vezes. Eu vou contar 2 milhões de vezes. Sabe por quê? Porque o que Deus fez na minha vida, provavelmente não fez na sua. Aí você não tem o que contar. Por quê? Você só pode dar aquilo que você tem. Você só pode entregar aquilo que você tem. Tem experiência com Deus? Conta. Tem fé? Fala da sua fé. Tem autoridade? Fala da sua autoridade. Fala daquilo que você acredita. Fala daquilo que você vê. A Bíblia diz: os meus sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, e se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará mal. Eu estou aqui para dizer para você que existe um Deus forte, existe um Deus grande, existe um Deus tremendo. O seu Deus é poderoso, o seu Deus é grandioso, e é esse Deus que te garante a vitória. É esse Deus que pode mudar a sua história. Mas para isso, você precisa entender que, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Eu estava ouvindo uma propaganda, inclusive foi do Fabrício. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Inclusive, o Fabrício, ele estava falando sobre uma formação que vai acontecer aqui, sobre um evento. Preste atenção. E eu observei uma coisa, que ele perguntava assim para os barbeiros: você sabe o que é, que não sei o que é lá? E a pessoa falava assim: eu não sei não. Ok. Você sabe o que é tal coisa? Eu também não sei não. Você sabe? Também não sei não. Pois bem, dia tal, vai acontecer um evento, onde a gente vai ter uma imersão, e um profissional da área, ele vai estar lá, falando sobre isso, sobre aquilo e tal. Você não pode ficar de fora. Entre no Saiba Mais. Ficou bacana isso. Porque às vezes a gente fala assim: você sabia que, para uma pessoa, presta atenção, você sabia que esse problema que você está passando tem jeito? Você sabia que eu já encontrei pessoas que também teve o problema que você está tendo? Você sabia que esse problema financeiro que você está enfrentando, eu também enfrentei? Você sabia que esse problema que você está passando no seu relacionamento, também já passei? Eu conheço alguém que já passou. A gente sempre tem uma palavra quando a gente quer fazer, porque Jesus disse isso: fazei discípulos. Eu achei interessante ela falar isso, é porque às vezes a gente fica esperando as coisas acontecer da parte de alguém, quando na verdade a maior tomada de decisão é minha e sua. Por que não faz isso? Por que você não começa fazendo? Por que não faz? Por que você não começa fazendo? Desde que eu me conheço por gente, com 9 anos de idade,
a minha mãe fazia bandeja de maçã do amor e me colocava para vender na rua. Eu sempre tive uma agilidade com vendas. Depois, com 16, eu montei uma locadora, vendi minhas coisinhas que eu tinha e montei uma coisa daqui e dali. Depois fui trabalhar de vendedor de rua, sempre empreendendo, sempre querendo aprender as coisas, sempre querendo ganhar dinheiro. E eu entendi uma coisa desde cedo, que para ganhar dinheiro, você tem que ser um bom comunicador, tem que saber lidar com as pessoas. Nem sempre só querer tirar, você tem que oferecer alguma coisa de bom. Quem ganha dinheiro é quem soluciona o problema das pessoas. Mas você tem que ser bom naquilo que você faz. Você tem que se entregar para aquilo que você faz. Você tem que mergulhar naquilo que você faz, naquilo que você acredita. Porque tem um monte que faz o que você faz. O que vai definir é o nível de qualidade que você entrega. É o nível que você pode se doar para isso. Tem pessoas aqui que com certeza são esforçadas. Tem pessoas que com certeza aqui são pessoas que levantam cedo, que trabalham todo dia, que quer vencer. Eu acredito nisso. Porque quem quer dar errado na vida? Uma pergunta até boba. Quem quer dar errado? Ninguém quer dar errado na vida. Quem quer ter uma casa própria? É claro que eu quero ter uma casa própria. Quem quer ter um bom carro? É claro que todo mundo quer ter um bom carro. Quem quer vencer na vida? É claro que todo mundo quer vencer na vida. Agora, o que eu posso fazer para que isso aconteça na minha vida? Antes de você ler essa palavra, você teve que aprender a fazer o quê? Primeiro a ler aonde? Aprender a ler na escola. Sim ou não? Aí você teve uma professora lá, para você aprender as matérias, e foi crescendo, do jardim de infância foi para a escola, foi amadurecendo, foi fazendo tal, aí fez vestibular, aí já vai para a faculdade, né, Arthur? Aí está lá e sempre aprendendo. Por que você está sempre aprendendo ali? Porque você quer se tornar um bom profissional, não é isso, Arthur? Quer o bom profissional. E depois, quando se formar, quer fazer um mestrado, quer fazer um doutorado, quer ficar melhor. Não, eu quero ser um especialista. Então tem uma outra faculdade em outro país que lá eu vou para lá, eu me sacrifico e tal. A mesma coisa é a igreja. A igreja você tem que cavar, você tem que buscar experiência, você tem que ouvir a palavra que fortalece a tua fé, que te dá entendimento, para que você se torne uma pessoa forte, uma pessoa resiliente, uma pessoa que tenha consistência, uma pessoa que faz isso, que faz aquilo, que faz não sei o que lá. Você aprende a dar prioridade, você aprende a andar no mundo espiritual, você aprende que igreja não é um lugar, presta atenção, eu não quero vir aqui falar talvez aquilo que você quer ouvir, porque talvez você vai sair hoje e vai dizer, a palavra não foi boa para mim. Aí o outro diz assim, para mim foi boa, Deus falou comigo, eu precisava ouvir isso. Aí o outro diz, não, mas eu preferia que fosse mais assim. Não, porque eu gosto da palavra daquele jeito ali. Não, porque eu gosto daquele jeito lá. Quem aqui todo dia, ninguém come comida repetida em casa, né? Você não repete comida em casa? Você não repete roupa? Ou aqui cada um usa uma roupa, todo dia uma roupa diferente. Você não repete roupa? Você não repete comida? Por que você repete comida? E por que a palavra tem que ser repetida? Para você aprender todo dia. Tem que aprender todo dia. Só que eu quero que você aprenda que você tem que ler a Bíblia, mas você tem que levantar amanhã para trabalhar. Você tem que ler a Bíblia, mas não pode ser uma pessoa preguiçosa. Quem está entendendo diz amém. Você tem que ler a Bíblia, mas tem que entender que para Deus te abençoar, você não vai acordar amanhã e vai ter um saco de ouro na porta da sua casa. Pode acontecer? Pode. Mas a Bíblia diz, esforça-te e tem de bom ânimo. Eu conheço pessoas que falam, pastor, como é que eu faço para me prosperar, para me vencer? Eu pergunto, qual a formação que você tem? O que você está fazendo? O que você está fazendo para melhorar? Tem pessoa que viaja para outro país, gasta 3, gasta 4 mil, mas não tem coragem de fazer uma formação. Não tem dinheiro. Para de viajar e faz formação. Investe em você, que depois você culpa a Deus, dizendo que Deus não faz. Estou mentindo, irmãos? Só que você tem que se posicionar, para que Deus te abençoe.
Eu me lembro de algumas vezes que, uma fase da minha vida com a Mércia, que ela falou assim, olha, as crianças não podem tomar Nescau todo dia, você lembra disso? As crianças não podem tomar Nescau todo dia. Um dia sim, você lembra disso, Maria? Um dia não. Um dia sim, um dia não. Porque ficava caro. O dia que não tomava Nescau era café com leite. Existe uma frase que diz assim, ó, tem hora que a maré não tapa peixe. E você tem que entender o mundo espiritual. Porque o Espírito Santo fala com você. Mas tem hora que você não quer ouvir. Tem hora que você só quer fazer o que faz bem para você. A Bíblia diz que Obed-Edom, quando ele permitiu que a arca entrasse dentro da casa dele, ele teve que viver um novo momento na vida dele. Ele teve que tomar uma escolha. Primeira escolha, ele estava preparado para receber a presença de Deus? Porque para você receber o que Deus quer te dar, você tem que estar preparado. Não é no passe de mágica. Não é cair do céu. É um processo. Você pode alcançar o sucesso? Pode. Mas existe um processo. E nesse processo você tem que ter paciência. Você tem que ter resiliência, você tem que ter calma, você tem que ter sabedoria, você tem que ter uma série de coisas. Está ali Elisângela, que é professora e dá formação e faz um monte de coisa. Você fez quantos cursos, filha? Um só, né? 2, 3, 4. Fez muito curso? Olha aí, mais de 5? Mais de 5 cursos. Sabe para quê? Para se tornar boa naquilo que faz. Está ali a doutora, um só serve, doutora. Tem que se especializar. Tem que buscar conhecimento. A mesma coisa é a palavra de Deus. Você vem aqui, ouve a palavra de Deus, mas amanhã você tem que levantar diferente. Deus falou ontem comigo que vai mudar a minha história, que vai mudar a minha vida, mas espera aí, eu tenho que fazer minha parte. Deus, eu vou mudar a minha rotina de vida. Deus, eu vou começar a me esforçar mais. Eu vou começar a batalhar mais. Eu vou começar a buscar novas oportunidades, novos meios. Eu quero começar agora a conversar com pessoas que estão caminhando no mesmo direcionamento que eu estou indo. Porque eu preciso abrir o meu entendimento. Eu preciso permitir que Deus entre na minha vida. A única forma de eu mudar a minha história é mudando o meu pensamento, é mudando o meu posicionamento, é entendendo a palavra João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas você quer ser liberto? Você quer ser liberto? Diga assim, o pastor não quer mexer com o meu emocional. Não quero mexer com o seu emocional. Quero mexer com a sua razão. Quero que você pense. Eu quero que você saia daqui hoje pensando, quando chegar na sua casa, pensando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Até ontem eu fazia do meu jeito. A partir de hoje eu quero que o Senhor habita dentro de mim. Eu quero que o Senhor construa morada dentro de mim. Eu quero que o Senhor habite dentro do meu ser, porque eu entendo que agora eu sou o templo do Espírito Santo. E ainda que as coisas, presta atenção, ainda que as coisas não deem certo para mim, meu Deus, ainda que eu ainda dependa de ajuda de alguém, de alguma pessoa, ou ainda que as coisas não estejam muito claras para mim, eu quero que o Senhor saiba de uma coisa: eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor é grande na minha vida. Ainda que eu esteja sofrendo perseguições no meu trabalho, ainda que as pessoas não me entendam, ainda que eu sinta fraqueza, ainda que eu sinta desejo às vezes de não ir para a igreja, eu vou permanecer sendo fiel ao Senhor, porque eu creio na sua palavra. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o diabo, Senhor, eu sei que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu sei que o Senhor veio para dar vida e dar vida em abundância. Foi o que Obed-Edom fez. Um morador
não morava em Jerusalém. Morava na divisa ali, de uma terra ali, de Gate. Longe do seu povo. Era um levita, mas enfrentou dificuldade, passou por problemas. A Bíblia vai dizer que nem filho a esposa tinha. A prosperidade nunca teve na casa dele. Passou inúmeras dificuldades, mas nunca se corrompeu. Nunca perdeu a esperança. E na primeira oportunidade que ele viu, ele abraçou. A primeira oportunidade que ele viu, ele abraçou com as duas mãos. Porque Uza vai segurar na arca, morre. Davi interrompe a viagem, procura uma casa mais próxima, a casa mais próxima daquela aldeia, no meio da estrada, é de Obed-edom, coloca lá. Ele podia ter ficado com medo, porque eu também ficaria. Um homem acabou de morrer, uma multidão na porta da sua casa, e todo mundo dizendo, pode ficar aí. Eu ia falar, por favor, não, eu já estou doente, minha esposa já está mal, eu vou terminar de morrer, eu não quero. Tem pessoa que Deus quer até abençoar, mas ela diz, isso não é para mim, eu não sou capaz, eu não estou pronto, eu não mereço. Né, doutor? Aquele bloqueio, né? Aquela coisa que, sabe, né? Eu não mereço, eu não sou capaz, para mim não dá, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado, eu ainda não estou preparada. Por que Deus vai me usar? Eu não sei cantar bem, eu não sei pregar. Por que eu vou para a igreja? Não faz nem diferença eu ir. Você é igual a todos aqui. Você é uma peça importante aqui nesse lugar. Deus te ama aqui nesse lugar. Cada um tem uma função aqui. Um é o dedo aqui, o outro é o dedinho, um é o joelho, o outro é a cabeça. Porque nós somos um corpo. Porque nós somos um corpo. Quando eu tomei a decisão de estar aqui, diante dessa igreja, quando Deus me vocacionou novamente, porque eu era um soldado que estava na reserva. Hein, Elisângela, diaconia Elisângela? Eu era um soldado que estava na reserva. Aí Deus me chamou novamente. Preciso de você na batalha. Eu podia ter falado, sabe o quê? Não, Senhor, eu não vou não, sabe por quê? Porque eu passei um deserto com a minha família aqui nesse país. E agora que as coisas deu certo para mim, eu vou me enfiar na igreja para quê? Você viu o que aconteceu com Moisés quando pegou o povo e foi para o deserto? Você viu? O povo era escravo no Egito. Moisés pega o povo e tira da escravidão. O povo comia lavagem. De 100% que recebia, 75% era de imposto. Não sobrava nada para eles, não tinha nem para roupa. Moisés tira o povo de lá. Comia resto de lavagem, cebola, o resto que sobrava dos exércitos da multidão é o que misturava e dava para o povo, não tinha comida. Moisés tira o povo de lá, leva o povo para o deserto, dá maná, dá carne, dá sombra, dá fogo, dá tudo. Na primeira dificuldade, Moisés, por que você nos tirou de lá? Tem pessoas às vezes que acham que tá na frente da igreja é fácil, não é não. Fácil é a vida que eu estava antes sem estar aqui na igreja, lá na minha casa, tranquilo no interior de Portugal, a empresa andando, tudo andando, final de semana um churrasco, ia que a minha família cultuava normalmente, mas não estando aqui. Porque a hora que você pegar, vem ser pastor aqui um dia, vem ser um mês aqui pastor, vem ficar aqui, fica aqui, assume aqui. É fácil às vezes você estar no banco e criticar. Porque o culto hoje não, eu gosto de culto melhor assim. Vem aqui, fica aqui, assume aqui, vai lá, segura aqui, faz do teu jeito, assume. Às vezes falar aonde o outro está é fácil, não é verdade? Criticar, dar opinião, falar, é fácil falar. Vem fazer, vai lá e faz, começa, assume a responsabilidade. Tem um porém, a luta não é mais sua. Ainda que você esteja dormindo, tem que ter um pastor intercedendo por você.
Porque a hora que o mal vai bater na sua porta, tem que ter alguém de joelho dizendo: Deus, guarda a minha igreja, guarda as suas ovelhas, guarda as suas filhas, guarda os seus filhos. Não permita que o mal vá na casa do irmão. Não permita que o mal atinja o Átila. Não permita que o mal vá na casa do Ilha. Não permita que o mal visite o Avelar. Meu Deus, guarda os teus filhos. Livra-os do mal, meu Pai. Esse é o papel. Pastor, mas só que o senhor não consegue agradar todo mundo. É verdade. Só que o senhor não consegue agradar todo mundo. É verdade, eu não consigo. Infelizmente eu não consigo. Graças a Deus que eu não estou aqui para agradar você. Graças a Deus que eu não estou aqui para te agradar. Graças a Deus que eu não vim aqui para te servir simplesmente. Eu vim aqui para fazer a vontade do Senhor que está no céu. Porque a igreja é dele. A igreja nunca vai ser minha. A igreja sempre vai ser dele. Mas eu sei de uma coisa: que se você crer nessa palavra, se você absorver essa palavra, 1000 pode cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Podem pessoas fazer obra de feitiçaria, de macumbaria, de bruxaria para a tua vida. Podem fazer macumbaria meia-noite para você. Pode fazer na encruzilhada, na Mata Virgem. Pode fazer na beira do mar, não importa. O meu Deus, Ele vai lutar por você. E Ele vai te garantir vitória. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não se incomoda da casa que você mora. Talvez você não está morando na casa que você sonha. Talvez você não está vivendo no país que você sonha. Talvez está faltando muita coisa na tua vida. Não se preocupe. Procure agora se encher daquilo que vem do céu. Porque a Bíblia diz: primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas diante de você. Isso é o que Deus faz. Isso é o que Deus quer fazer por você. Isso é o que Deus quer realizar na tua vida. Só que para que isso aconteça na tua vida, você precisa deixar a arca entrar. Só que tem um porém: quando a arca, quando a presença de Deus entra na tua vida, algumas coisas vão acontecer. Por quê? Porque ou você tem a presença de Deus, ou você tem a presença do mal na sua vida. Você vai ter que tomar algumas decisões. Você vai ter que mudar algumas amizades. Você vai ter que mudar alguns ambientes. Você vai ter que mudar alguns comportamentos. Você vai ter que entender que você vai ter que se afastar das pessoas aqui na terra e se aproximar mais de Deus no céu. Você vai ter que entender que você agora é um ser que vive nos dois mundos. Um pé seu está aqui na terra e o outro está no céu. Você vai ter que entender que o espírito aqui terreno tem que estar ligado com o espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele tem que habitar dentro de algum lugar. E esse lugar que ele tem que habitar não é no seu trabalho, não é na sua casa, não é no apartamento que você mora. O lugar dele habitar é dentro de você. E tudo que aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu. Foi o que aconteceu com Obed-Edom. Obed-Edom teve que começar a entender como lidar com a presença de Deus. Como reverenciar a Deus. Como temer a Deus. Eu não disse ter medo de Deus. Eu disse temer a Deus. Temer, reverenciar, respeitar, se curvar, engrandecer a presença de Deus. Quando você faz o que tem que ser feito, quando você faz o dever de casa da maneira certa, você começa a destravar coisas do mundo espiritual. É fácil? É claro que não. Nada é fácil nessa vida. Nada é fácil na sua vida. Tudo que você for fazer, aprenda que é com dificuldade. Sempre vai ter uma peleja, sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter um problema. Parece: pastor, eu saí de um problema, estou entrando em outro, eu saí de... A vida é assim mesmo. Mas não se preocupa. A hora que você estiver com fome, Deus vai mandar carne. A hora que você estiver com fome, Deus vai mandar um maná. A hora que tiver muito problema, Deus vai mandar um refrigério para você. Deus está dizendo: mesmo na dificuldade eu vou cuidar de você. Porque Deus tem te cuidado, Deus tem guardado você. É por isso que nós temos que se voltar para o nosso Deus. Nós não podemos virar as costas para o nosso Senhor. Eu sei que é difícil, mas tem hora que a gente tem que dar prioridades na vida. Obed-Edom, ele entendeu que com a presença de Deus dentro dele, dentro da casa dele, ele começou agora a viver um novo momento. E esse novo momento, Douglas, fez toda a diferença.
a graça do Espírito Santo entrou dentro da sua casa. A Bíblia diz que a sua esposa, que não podia ter filho, ela estava grávida. O campo que era seco começou a frutificar, porque a presença de Deus, ela tem o poder de mudar o ambiente que a gente vive. A Bíblia diz que nós não vivemos de vista, mas vivemos pela fé. O que é fé? A fé é você olhar por um ângulo, mesmo que o cenário não seja perfeito, mesmo que a terra não seja uma terra árida, seca, mesmo que aparentemente a pastagem esteja seca, você diz: eu vou por aqui, porque eu creio, eu acredito que aquilo que Deus tem para mim vai se materializar na minha vida. É por isso que o cristão, ele não vive de vista, mas ele vive pela fé. Por quê? Tem pessoa que só crê se vê. Não é verdade? Tem pessoa que só acredita em você se você vê. Você pode contar um monte de coisa para ela, ela vai dizer: mas como? Não tem como, não dá. A sua situação não dá. Talvez a pessoa está vendo um monte de impedimento, mas quando você é de Deus, e você está na sua casa, ou no seu trabalho, ou ajoelhado na sua cama, você começa a fazer projetos. O que é isso? É a fé. O diabo não entende nada, ninguém entende nada, mas você diz assim: olha, até o ano que vem, meu Deus, eu quero conquistar isso, eu quero fazer aquilo. Eu sei que daqui 4 anos vai acontecer isso, eu sei que daqui 3 anos. O diabo está dizendo: ela está maluca, ele está maluco. Não, é fé, é fé. Aí a Bíblia diz que quando você começa a movimentar a sua fé, a Bíblia diz que Deus começa a criar. Ele começa a criar, e ele começa a criar, e ele começa a trazer à existência aquilo que não existe por causa da sua fé. Aí, aparentemente não tem nada, mas você começa a dizer: vai ter, vai acontecer, vai chegar. Aí, quando você dá uma esmurecida para desistir, o Espírito Santo bate nas suas costas e diz: não desiste não, que eu estou contigo. Aí você enxuga as lágrimas, levanta de novo, fala: amanhã é outro dia, eu sei que vai dar certo. Mas semana passada deu errado, não importa, mas o mês que vem eu tenho certeza que vai dar certo. Mas já tem 1 ano que você está no deserto, não importa, o meu Deus vive, o meu Deus é poderoso, o meu Deus vai me dar vitória, o meu Deus vai me guardar. Teve uma senhora lá no Espírito Santo no Brasil, que ela disse que, falou assim: poxa, se Deus fosse grande mesmo, teve uma enchente no Espírito Santo, e a minha casa encheu de água, eu perdi documento, eu perdi imóvel, eu perdi tudo. Aí ela falou: ué, mas Deus até deixou a água até entrar dentro da igreja, dentro da casa dele. Por que Ele não ia deixar entrar dentro da sua casa? Enquanto uma estava reclamando, sabe o que a outra falou? Mas não tem problema não, meu Deus é grande, Ele vai me dar condição, Ele vai me dar casa nova, Ele vai me dar móvel novo, eu vou dar a volta por cima. E ela conseguiu, deu a volta por cima, e Deus abençoa ela. Enquanto tem uns chorando, reclamando, tem outros agradecendo. Comece a agradecer por aquilo que Deus está trazendo à existência para você. Já pode agradecer que Deus vai trazer para a tua casa. Já pode agradecer porque Deus vai trazer para a sua casa. Por quê? Porque tem um Deus que está te vendo, tem um Deus que está te observando. Deus não faz pacto com quem é fraco. Deus não faz pacto com quem é aquela pessoa parada, é aquela pessoa que não tem fé. Tem pessoa que anda assim: ah, mas está difícil, está complicado, sabe? Só vive para reclamar, só vive para murmurar. Todo dia tem uma reclamação nova. Conhece pessoas assim? Aqui não tem não, aqui não, mas em outros lugares tem. Todo dia um problema novo, todo dia uma dificuldade nova. Quando não tem problema, parece que a pessoa inventa um problema. Quando não é isso, é dor aqui, dor ali, dor lá, dor não sei aonde, dor, sempre dor. O problema aqui é porque não deu certo lá. Aí você diz assim: mas calma, vai dar certo. Não vai não, você não está vendo que não vai dar. Deus quer até abençoar, mas não quer deixar não. Parece que, sabe, o negócio está preso, está prendendo. Às vezes, nosso pior problema somos nós, porque nós limitamos o poder de Deus. Para que Deus operasse na vida de Obed-edom, o pensamento de Obed-edom tinha que estar onde ele está. Tem pessoa que está aqui, mas o pensamento está longe.
Tem pessoa que está aqui fazendo as coisas e o pensamento está longe, está vagando. Entenda uma coisa: o momento que você está vivendo agora é um momento de guerra, é um momento de batalha espiritual. É momento de você orar, de você lutar. Não é momento de você recuar, de você esmorecer. Não é momento de você falar da sua vida para todo mundo, para qualquer pessoa. Não é momento de você estar se erguendo, se levantando, se falando. Não, é momento de você lutar. Você é um guerreiro, uma guerreira, é um soldado. O soldado tem que estar pronto. Pastor, mas tem hora que eu quero me abrir com alguém. Deus vai preparar uma pessoa certa de Deus para te ouvir, para ouvir o que você está passando e para orar com você. Porque tem pessoas, às vezes, que você vai comentar algo com ela e às vezes vai ser pior. É igual aquela pessoa que diz assim, ó: você já viu fulano? Vi. Vamos levantar um clamor pela vida dele, tá? Por quê? Não. Deus só falou no meu coração que é para orar. Aí no outro dia você já chega na igreja olhando para fulano assim, ó. Tem alguma coisa errada ali, vamos orar, né? Porque é a semente do mal. Quando você quer clamar, você ora. Sim ou não? Você clama. Você busca. Você intercede. Esse é o nosso posicionamento. Essa é a nossa visão. Quando a gente quer que vença, que conquiste, você faz só aquilo que precisa ser feito. Esses dias eu estava vendo na rede social, inclusive o especialista falando, sabe o quê? Ele falou assim, ó, uma moça muito famosa, ela fez assim, ela gravou um vídeo, presta atenção, ela gravou um vídeo falando assim: pessoal, eu estou aqui enfrentando um problema, uma dificuldade tão grande, e chorou e postou. Aí depois de um tempo ela pegou outro vídeo e falou: pessoal, mas eu dei a volta por cima, eu venci, porque eu acreditei em mim, e eu percebi que eu sou muito forte, e postou. O que ela queria? Ela queria engajamento. Entendeu? Não é? Ela postou que estava chorando, as pessoas ficam com pena, vão compartilhar. O que será que aconteceu? Vão compartilhar. Aí depois ela aparece como ela mesma se salvando. Não falou nem de Deus. Não, porque eu dei a volta por cima, porque eu acreditei em mim, eu sou forte. Vocês, tudo pelo engajamento. E às vezes nós nos fazemos de coitado, achando que Deus vai ficar com pena de você. Deus não tem pena de ninguém. Veja na Bíblia, com quem que Deus ficou com pena? Deus não tem pena, Deus não tem dó de ninguém. Deus atua em cima do posicionamento da pessoa. Toda vez que Deus perguntava para uma pessoa, Deus está vendo que a pessoa não anda. Jesus estava vendo que a pessoa: o que você quer que eu te faça? Senhor, já faz 38 anos que eu estou no mesmo lugar. As águas correm lá de cima e balançam as águas do tanque. Segundo o costume judaico, o primeiro que é lançado no tanque é curado. Pelas condições que eu estou, toda vez que eu vou tentar me lançar, outro entra na minha frente e eu não consigo. Pega a tua cama e anda. Foi curado instantaneamente e seguiu a viagem. Ele não ficou se lamentando: Deus, eu sou um miserável, eu sou um pobre coitado, minha família me abandonou. O Senhor não sabe o tanto de... Deus gosta de pessoas com objetivo, pessoas com clareza. Ainda que você pode entrar na igreja todo dia se arrastando, cansado, cansada, estressado, estressada. Tem pessoa que trabalha às vezes 2 empregos, sabe? Sai do trabalho correndo, né, Ana? Sai do trabalho correndo, toma banho, vem para a igreja e tal. Deus sabe da sua luta, sabe? E o que Deus quer ouvir de você? Deus não quer: Senhor, eu não aguento mais esse trabalho miserável. Você quer ser mandado embora? Você quer ser mandado embora? Não quer, né?
Então se diga: Deus, me abre uma porta maior. Deus, me dê sabedoria. Deus, usa alguém. Deus, usa alguém, meu Pai, para me abençoar. Porque a Bíblia diz que às vezes você não recebe porque não sabe pedir. Tem pessoa que nem pedir serve, nem pedir sabe. Eu quero que você saia daqui hoje. Faz assim, ó. Faz assim, ó. Diga: o meu Deus é grande. Diga: eu posso. Faz assim com a sua mão. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: Deus está comigo. Diga: Deus está na minha casa. Diga: eu não tenho medo. Eu não vou recuar, porque o meu Deus é grande. Avelar, o seu Deus é grande. O seu Deus é grande. Fala para quem está do seu lado. Outra coisa, diga assim, ó: você é melhor do que isso. Você pode produzir muito mais. E diga assim: olha, por favor, para o seu vizinho, por favor, prometa que você não vai desistir. Porque lá na frente nós vamos nos encontrar. E nós vamos estar no sucesso junto. E nós vamos dizer um para o outro, sabe o quê? Valeu a pena. Eu sei que tem dia que dói levantar. Eu sei que tem dia que dói, porque eu passei por isso. Eu já sentei na beirada da minha cama, com dor, não querendo trabalhar, mas eu sabia que eu tinha que ir trabalhar. Que eu não podia, mas eu sabia que eu tinha que ir. E eu não recuei, porque eu sabia que Deus ia me dar vitória. Fica de pé comigo nesse momento agora. A Bíblia diz que Deus foi tão grande na vida de Obed-edom, mas tão grande na vida dele, mas tão grande, que quando toda aquela vida de derrota, de prejuízo, de decepção que ele teve, a Bíblia diz que quando ele subiu no altar para testemunhar, permita-me conjecturar, quando ele subiu no altar para testemunhar, sabe qual foi o testemunho dele, William? Foi mais ou menos assim: olha, a minha vida toda, irmãos, eu vivia naquela cidadezinha pequena, numa casa de tapera. A minha esposa era anêmica, não podia ter filho. Os meus animais já não reproduziam. Eu era uma pessoa deprimida e oprimida. Mas como está escrito no livro de Samuel, eu deixei Deus entrar dentro da minha casa durante 3 meses. E durante 3 meses, uma tapera virou um palácio. Os campos deram fruto. Minha esposa ficou grávida. O meu testemunho foi tão grande que até em Jerusalém, no palácio, comentaram meu nome. Até o rei falou do meu nome. Deus está dizendo para você: vai chegar lugares que vão falar de você, mesmo você sentar. Vai chegar momentos que as pessoas vão dizer: você viu como é que ela foi abençoada? Você viu o que Deus fez na vida dos filhos dela? Você viu o tamanho do milagre dela que aconteceu? Você viu o tamanho do milagre dele? Ué, mas não estava parado, não estava... Não sei. Só sei que comprou um apartamento novo. Só sei que montou seu próprio negócio. Mas não trabalha para os outros. Não sei, só sei que aprendeu uma profissão nova. Só sei que conheceu uma pessoa especial. Mas como assim? Eu só sei que mudou de vida. Agora está na igreja, está buscando a Deus, virou uma pessoa mais jovem, está mais bonita, está mais alegre, está mais contente. O milagre está dentro da casa dele, está dentro da casa dela. Mas você foi lá? Eu vi de perto, ninguém me contou. É o que vai acontecer na tua vida. É o que vai acontecer na tua casa. Foi a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração hoje. Você é muito melhor do que você imagina. Você vai muito mais longe do que você imagina. Com as suas mãos levantadas, eu profetizo em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem pedido, eu peço para que Deus realize na tua casa. Eu peço para que Deus renove a tua saúde a partir de hoje. Toda dor, se entrou alguém enfermo aqui agora, eu declaro a cura. Se tem alguém doente aqui, eu declaro a cura.
Aonde entrou você com essa dor, eu repreendo essa dor agora, que ela suma em nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação, toda infecção, toda artrite, artrose, de papagaio, tudo aquilo que não provém de ti, eu repreendo o mal sobre a tua vida. Eu repreendo que o Senhor Jesus hoje, Ele vai te curar. Eu repreendo que o Senhor Jesus hoje, Ele vai te dar vida, e uma vida em abundância. Deus vai mudar a tua história, a tua casa, em o nome do Senhor Jesus. Aonde você chegar, a presença de Deus vai chegar com você. Aonde você chegar, Deus vai chegar com você. Eu profetizo que a tua casa vai ser diferente, que a tua família vai ser diferente, que o teu lar vai ser diferente, em o nome do Senhor Jesus. E você diz amém e aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia.